O título da palavra de hoje é A Graça Desfrutada em Meio a uma Competição Voraz. Os irmãos já devem ter experimentado na sua vida o momento de competição. Com certeza todos já participaram de alguma competição na escola, né? Ou alguma competição que também estava ligada ao seu trabalho ou ao emprego que você pertence. Principalmente nos dias de hoje a gente vê nas semanas de Black Friday, né? Os Estados Unidos implementou a Black Friday na semana de Thanksgiving, né? Ações de graças. E na sexta-feira eles comemoram através dessa venda de produtos a preços totalmente baratos. E a gente vê no Brasil também, né? Esse fenômeno da Black Friday, né? Entrando no Brasil. Mas é diferente, um pouco diferente a Black Friday do Brasil, né? Antes de começar o Black Friday, os caras colocam o preço lá em cima, né? Depois abaixa-se o preço bastante, né? E os irmãos já perceberam que as pessoas ficam desesperadas para entrar nessas lojas, né, que vendem principalmente eletrônicos. As pessoas ficam todas amontoadas e quando, né, os funcionários abrem a Magazine, por exemplo, as pessoas saem correndo, que seja o que Deus quiser. Imagina, pessoal, comprar produtos bem baratos, a preço de custo, algo que é raro de se ver no nosso país. Aí dá um desespero mesmo, né? Sai correndo, vai o que vier, o que tiver pela frente vai pegando, não é verdade? Vai pegando. Depois garante pelo menos as coisas na mão, depois você negocia com alguém se tiver algo melhor. Ó, isso aqui, quer trocar? Lá dentro mesmo. Imagina. Nós vivemos um ambiente competitivo. Todos os dias nós estamos inseridos em meio à competição. Principalmente os homens, também mulheres também, quando dirigem e vão seguir para rumo ao trabalho, as pessoas entram em competição. É engraçado. Parece que você está no meio da Fórmula 1. Eu também, não sei por que isso acontece comigo também. É só entrar no carro, parece que vem aquela música do Ayrton Senna. Poxa, eu falo, poxa, preparado, vamos lá. E começa a correr, né? Isso demonstra o quanto a competição está em nós, né? Esse ambiente competitivo permanece em nossas vidas. Porque todos os dias, como o dito popular diz, tem que matar um leão por dia para poder o quê? Sobreviver. É a realidade que nós nos encontramos hoje. Precisamos matar um leão por dia para continuar sobrevivendo, para manter o pão na casa, para manter a estrutura da sua família. A palavra de hoje nos mostra um homem que estava enfermo há 38 anos. Imagina, o homem que estava doente por 38 anos. A gente já fica muito perturbado quando ficamos doentes por uma semana ou alguns dias. Imagina então uma pessoa que carrega essa doença por 38 anos de vida. E esse homem, a gente encontra esse homem, com certeza deve ter buscado todos os meios para que pudesse chegar a uma solução, a uma cura da doença que ele passava. E a gente observa que esse homem foi para um lugar chamado na palavra de hoje Betesda, né? O lugar onde dizia a crença popular que quando um anjo tocava nessas águas, o primeiro homem que entrasse nessa água poderia ter a cura da sua enfermidade. Então imagina, irmãos, quantas pessoas estariam ali buscando a solução da cura da sua enfermidade. Imagina como o ambiente deve ter sido hostil para aquelas pessoas. Imagina. E as pessoas acreditavam nessa crença popular na época. Muitos de nós também, antes de crermos em Cristo, acreditávamos nessas crenças populares. Não pode passar debaixo da escada, né, uma escada, né? Não pode ver um gato preto, já fica desesperado. Hoje tem uma coisa tão importante, ver um gato preto, acho que vai ter azar. Tem muitas pessoas que buscam horóscopos, por exemplo. Como é que vai ser a sorte de hoje? Vai lá no horóscopo, deixa eu ver. Vai dar ruim, gente. Hoje eu vou ficar em casa. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita em cartomante e faz consultas
a essas pessoas, né, que acreditam ter o poder além do sobrenatural, e você busca por informações. Até crentes buscam por essas pessoas, irmãos. É incrível. Tem algo que é cultural na Coreia, que geralmente muitas pessoas, antes de se casarem, eles vão para uma pessoa que tipo uma mulher adivinho, sei lá, uma coisa assim. E ela vai pegar a sua data de aniversário, o seu horário de nascimento, para ver com o seu companheiro, para ver se o santo bate. Perfeito, vocês podem casar. Se vocês casarem, vão ser prósperos. Aí as pessoas casam. E você vê como até cristãos, né, cristãos de longa data se envolvem nesse tipo de coisa. Imagina, irmãos. Tem irmão também que diz: pastor, eu não faço isso não. Eu sou crente. E por isso todos os dias eu leio a Bíblia. Aí como é que você lê a Bíblia? Pastor, eu fecho a Bíblia, é o seguinte: eu vou dar uma fechada nos olhos. Senhor, vai que é tua. Qual é a palavra que o Senhor me dá hoje? Aí vai lá, Mateus 27:5. E saindo Judas, se enforcou. Eita! Essa é negativa demais, Senhor. Vou te dar mais uma chance. Aí vai lá. Abre de novo. Aí vai lá, Lucas 10:37. Vai tu e faz o mesmo. Lucas 10:37. Vai tu e faz o mesmo. Senhor, que isso? Não está me ajudando, vou voltar aqui. Aí abre a Bíblia de novo, vai lá. Aí abre João 13:27. O que queres fazer, faze-o depressa. Irmãos, imagina, o que pretende fazer, faz-o depressa. Até os irmãos da igreja se envolvem em crenças místicas como este. Por isso que, se os irmãos forem analisar, nós na igreja temos um momento devocional, irmãos. É errado você pensar que hoje a palavra, deixa eu ver a palavra de hoje, vai a palavra, sorteia essa palavra, Não é assim que a gente medita a palavra do Senhor. É a mesma coisa. Qual é a diferença daquele que vê e crê no cartomante de você que está sorteando textos bíblicos para ver a sorte do seu dia? Qual a diferença? Não tem diferença alguma. A única diferença é que essa pessoa usa a Bíblia, a outra usa as cartas, o tarô. E esses homens criam nessa crença popular de que, ao chegar nesse tanque de Betesda, poderiam ser curados. Talvez você, irmão, e seja aqui na igreja, como se a igreja fosse uma cartomante, um tarô, e que eu posso ver, então prever o meu futuro, prever as bênçãos que eu necessito. E se você crê nisso, você está completamente errado. Você vê o lugar errado. Esse não é o lugar. Aqui não é o lugar onde nós cremos nessas crenças populares. O que nós cremos é a palavra de Deus. E esse homem que estava então vivendo, essa vida de enfermidade, imagina quão grande era o anseio de ser curado, irmãos. 38 anos sofrendo com uma enfermidade. Imagina a vontade de querer curar, a cura da sua doença. E assim, ele foi ao tanque de Betesda. E lá, irmãos, o que vocês acham que ele ia conseguir? Cura? Não, irmãos. Ele não poderia se mover, irmãos. E é o ambiente que nós encontramos aqui. Ele não conseguia se mover. E quando aconteceu o fato, quem é que entrava primeiro? Aqueles que estivessem ali mais próximos. Aqueles que tinham uma melhor mobilidade do que ele. Imagina, irmãos. É o ambiente que nós, muitas vezes, encontramos no mundo. Mas o triste é que esse mesmo ambiente se dá dentro da igreja nos dias de hoje. É um ambiente competitivo. Isso, não sei, eu creio que seja o mover de Deus para que nós tivéssemos essa palavra antes da Copa Água Viva. Irmãos? Porque no Happy Family a gente faz uma pequena gincana no Happy Family. Irmãos, o ambiente, as pessoas se transformam. As pessoas ficam irreconhecíveis.
os irmãos que organizaram o último Happy Family, as brincadeiras, as gincanas, e falam: pastor, a gente não quer mais fazer nada, porque foi difícil. Irmãos, o propósito da Copa Água Viva é o quê? É levar comunhão, tá, irmãos? A prioridade é isso, irmãos. Tá? Não é o troféu que você vai ganhar no final, não é os louros da glória que você... Não tem nada disso, irmãos. O nosso propósito é momento para comunhão com os irmãos. Então, vamos ver no dia. Né? No dia sempre tem pessoas que querem brigar. Não, o juiz está roubando, isso está errado. Compraram um juiz de novo. É isso, irmãos. Independente de você ganhar ou perder, o que importa é que nós estamos juntos ali naquele momento, compartilhando da comunhão em Cristo Jesus. Então imagina, irmãos, mas esse ambiente que a gente encontra aqui não era um ambiente favorável a esse homem, era totalmente desfavorável, porque era totalmente competitivo. Quem entrasse primeiro, diz a crença popular, vai ser curado. Então as pessoas ali estavam ali mirando, olhando, para ver quem vai entrar primeiro. Imagina a corrida. A gente vê na televisão os fatos que acontecem em países da África, em países da Ásia, onde acontecem guerras civis, a corrida pelos alimentos que chegam, irmãos. Você não consegue, você observa ali as pessoas desesperadas. A pessoa pega um punhado de pão e sai correndo para poder pelo menos se alimentar daquele pão, porque se continuar ali alguém vai tomar dele. E esse ambiente competitivo, muitas vezes, que nós vivemos no mundo, nós, muitas vezes, com intenção ou sem intenção, nós trazemos para a igreja. Por quê? Muitas vezes, nós ficamos com ciúme, com raiva de alguém que brilha mais do que eu na igreja. Por exemplo, imagina. Fulano, que isso? Ele está brilhando mais que eu aqui? Não, que isso? Eu vou brilhar mais que ele. É muitas vezes o que nós temos, poxa. Vivendo assim a vida espiritual. Porque o fulano é melhor do que eu naquilo? Não, de forma alguma, ele não é melhor não. Eu sou melhor que ele. O nosso melhoramento da vida espiritual tem que ser voltada para Deus. Não é porque o fulano é melhor que eu vou melhorar mais do que ele, para ser melhor do que ele e ser elogiado pelas pessoas. Não. O meu melhorar em Cristo, o querer ser melhor diante do Senhor, é diante do Senhor. Não é diante da perspectiva das pessoas que cercam a sua volta. Mas o que nós muitas vezes observamos que esse ambiente competitivo se instala dentro da igreja, quando você muitas vezes quer olhar e ser melhor que aquele irmão ou aquela irmã. Amados irmãos, a igreja não é um lugar para competição, mas um lugar para os enfermos serem curados. Todos nós aqui, irmãos, somos enfermos. Talvez você tenha uma enfermidade na carne, ou provavelmente você tenha uma enfermidade espiritual. Todos nós chegamos aqui enfermos. Ninguém chegou aqui e disse: eu estou são, mas eu estou na igreja porque eu quero estar aqui. Não. Todos nós conhecemos Cristo, todos nós conhecemos o Senhor em meio à nossa enfermidade espiritual. E assim percebemos que o Senhor nos curou, o Senhor nos libertou do pecado. E assim agora nós estamos na igreja para adorar a Deus. E é essa percepção que você tem que ter, para quê? Para poder compreender os outros irmãos que ainda estão crescendo na fé, os neófitos. Irmãos, é isso. Você tem que perceber que a igreja é um lugar onde há enfermos aqui dentro, espirituais. Todo mundo aqui, olhando nos olhos, não parece. Parece que está todo mundo bem. É a mesma coisa quando você olha nas redes sociais, parece que está todo mundo bem. Todo mundo viajando, todo mundo feliz. Mas vai olhar a realidade da vida daquelas pessoas, como estão vivendo. Vai olhar a realidade de como elas vivem. Muitas vezes você aparenta ser algo aqui na igreja, mas é algo que você não é verdadeiramente. E é por isso que você é enfermo. Você precisa de Cristo, você precisa de Deus. E quando Deus quer que acheguemos a Ele, Ele quer que nós acheguemos ao Senhor, reconhecendo a nossa enfermidade, reconhecendo a nossa fraqueza. Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de ajuda. Amados irmãos da Igreja Água Viva,
Todos nós somos enfermos. Já viu um enfermo dizer sobre o outro enfermo? Ó, aquele ali é doente, ó. E você também é. Mas eu sou um pouco menos. Que é isso, irmão? Você continua enfermo. Nós somos libertos não por nosso poder, mas pelo poder que vem de Deus. E quando você tem esse reconhecimento, não há como não compreender os irmãos que estão ainda crescendo dentro da igreja. E assim a gente compreende os irmãos, a fraqueza do irmão, a dificuldade do irmão. É assim que a gente vive. E é por isso, amados irmãos da Igreja Água Viva, que a igreja não é um ambiente para se competir, mas um ambiente onde você olha para os enfermos e diz: o Senhor, cure a vida desse irmão, cure a vida desse homem. Como o Senhor fez comigo, faça a vida desse amado irmão. Irmão, você acha que saindo da Igreja Água Viva você vai encontrar uma outra igreja muito melhor que a Igreja Água Viva? Não. Não é, irmão. As mesmas pessoas que você encontra aqui, você vai encontrar lá fora também. Nas outras igrejas também. E é por isso que é importante lembrarmos em nossa vida espiritual que a igreja não é um lugar onde os sãos se encontram. A igreja é um lugar onde os doentes, os enfermos se encontram. Porque Mateus capítulo 9, verso 10 a 13 diz assim. Leamos juntos, Mateus capítulo 9, versos 10 a 13. Leamos juntos? E sucedeu que vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendai o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus sempre esteve ao lado de pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que estavam marginalizadas. Jesus não andou com pessoas que estivessem na elite da sociedade, nos bambambãs da sociedade, aqueles que têm poder, dinheiro. Não, irmãos. Jesus andou com as pessoas que eram marginalizadas pelo próprio povo. E os fariseus perguntavam: por que o seu mestre anda com esses publicanos, esses pecadores? Veja, irmãos, por quê? Porque quem precisa de Cristo são essas pessoas que reconhecem a necessidade de conhecer Cristo, de mudar realmente as suas vidas. Porque esses fariseus, eles não sentiam a necessidade de mudar as suas vidas, porque para eles estavam já vivendo muito bem aquilo que dizia a palavra. Amados irmãos da Igreja Água Viva, reconheça a sua enfermidade espiritual. Reconheça que você é um pecador, que você necessita de Cristo na tua vida. Mas esse reconhecimento nos leva ao quê? Para diante da cruz. Esse reconhecimento não tem que levar você para um cartomante, não tem que levar para lugares que trazem coisas místicas deste mundo para lhe propor uma solução, mas sim você tem que procurar na cruz de Cristo e na sua morte e na sua ressurreição a solução para a tua vida. Segundo lugar, irmãos, a igreja não é um lugar para competição, mas um lugar para cooperação com Cristo. Amados irmãos, a igreja não é um lugar para se competir, é para nós cooperarmos. Nós sabemos que nós vivemos uma guerra espiritual, e a guerra espiritual nos cerca todos os dias, tenta nos derrubar todos os dias. É a mesma coisa que acontece muitas vezes em uma guerra. Quando você usa a farda do exército brasileiro, você está representando o Brasil, e quando você vê ao seu lado a mesma pessoa que veste a mesma farda, você sabe, ele está lutando por mim. Você talvez não o conheça, mas você sabe que ele está lutando por você também. É sermos cooperadores para a obra de Deus.
Não é simplesmente olhar o fulano e dizer aquele homem não presta, aquela pessoa não presta, quero que saia da igreja, vamos nos livrar dele, vamos mandar ele embora daqui, porque a gente não quer pessoas assim dentro da nossa igreja. A nossa igreja se encontra em perdizes, a nossa igreja tem que ser elitista, tem que ser seletivo, deixa eu ver quem pode entrar. Você tem que trazer sua declaração de imposto de renda, a gente vai avaliar, você tem condições de entrar nesse clube. Não é um clube, irmãos, isso não é um clube, é igreja. Igreja. Ontem estive, a convite de uma irmã da igreja, numa construção de um apartamento, um empreendimento que está rolando aqui, né? E a irmã me convidou para que eu fosse, pastor, né? Faz uma visita lá, ora por mim lá, porque estou trabalhando aqui, né? Ela está trabalhando na parte de imobiliária. Aí eu fui lá. Logo que eu cheguei lá, acho que a pessoa que trabalha com essa nossa irmã me abordou. Você é o pastor Samuel? Sim, sou o pastor Samuel. Então vamos lá, vou te mostrar um apartamento. Eu falei, poxa, por que apartamento? Não, vou te mostrar um apartamento, vamos lá. Aí eu fui, tá bom, já que você quer mostrar, vamos lá. Entrei lá, apartamento de 173 metros quadrados, né? Muito bem mobiliado, lindo. Estava olhando, poxa, falei, legal, hein? Tinha uns irmãozinhos da igreja também falando, ô pastor, que é bom, hein? Se você comprar aqui, eu venho todo dia. Então lá, olhando, legal, bonito lugar, né? Aí depois estava, imagina, todo mobiliado, né? Aí tem aquela varandinha do quarto, da suíte master, né? Aí tinha uma poltrona gigante lá, falei, deixa eu sentar aqui, né? Sentei lá, a minha mulher já olhou, pra que você está sentando aí? Pra quê? Falei, opa, dona Paula, traz um café, por favor. Isso. Poxa, eu falei, não posso nem sentir a vibe, a vibração do lugar, né? Não posso nem sonhar. Não, esse sonho não presta, nem sonha. Porque é a realidade, poxa. Aí o rapaz foi lá e começou a mostrar para mim, como é que você quer fazer o pagamento? Eu falei, eu? Então, já para não deixar sem graça, falei, tá bom então. E quanto você quer dar de entrada? 200 mil, tá bom? Opa, 200, ótimo, 200 mil. Tá bom, e qual a parcela? Qual o valor de parcela mensal que você quer? Ele olhou para mim, 7 mil? Um pouquinho menos. 5 mil? 5 mil. E qual é o anual? O anual, como você quer pagar? 80, tá bom? 80? Tá bom, 80, isso mesmo. E na minha mente passava assim, nossa, esse homem está perdendo muito tempo comigo aqui. E ele queria que eu ficasse, não, vou fazer o cálculo aqui, não, e ainda tem um desconto, né? E o valor final chegava a 2 milhões e 200 mil. É um empreendimento que, para a realidade aqui de Perdizes, falam que é barato. Mas para a minha realidade, está totalmente fora, irmãos. Se eu mostrasse a minha conta bancária para esse homem, eu iria me xingar. Você fez eu perder meu tempo com você. Sai daqui. Irmãos, nós estamos aqui na igreja do Senhor, né, para propor a cooperação em Cristo Jesus, para trabalharmos em cooperação. E é por isso que eu fui para esse empreendimento. Você acha que eu tenho 2 milhões e 200 mil? Nem cara eu tenho. O pastor Pedro fala que ele tem a cara de rico, né? Mas, nem cara eu tenho. Porque eu olhava para o ambiente ali e falei, poxa, eu estou no lugar errado. Aqui eu não pertenço a este lugar. Irmãos, a igreja não é um lugar assim, onde a pessoa vem e se diz, aqui não é o lugar que eu devo pertencer. Aqui é tudo, o pessoal aqui é meio elite, o pessoal aqui é meio nariz empinado. Irmãos, se a gente ouve esse tipo de frase de alguém que já frequentou ou já passou por nossa igreja, nós temos que realmente nos arrepender. Temos que nos arrepender. Porque independe de todas as coisas, seja você ricaço ou não, seja você pobre ou não, a pessoa tem que vir à igreja do Senhor e sentir-se confortável e saber que há pessoas aqui que creem no nome do Senhor, que querem cooperar para o trabalho evangelístico de nosso Senhor. E por isso, amados irmãos, observamos em Marcos, capítulo 2, versos 1 a 5, que diz o seguinte, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 5, eu vou ler para os irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 2,
versos 1 a 5. Lemos juntos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Amém. Veja a realidade desse texto de Marcos 2, 1 a 5, para a realidade do tanque de Betesda. Irmãos, é uma realidade totalmente diferente. Ali é um ambiente totalmente de competição, um ambiente voraz. Se você não matar esse aqui, ele vai entrar antes de você. Mas veja o ambiente, veja a situação que se encontra em Marcos 2, 1 a 5. Há pessoas que estão carregando um paralítico para levar diante de Jesus. E mesmo diante de um obstáculo, de uma multidão que cercava Jesus Cristo, eles fizeram um buraco no eirado para que pudesse esse homem descer e ser curado pelo Senhor. Esse é o ambiente espiritual que deve cercar a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa igreja. Nem olhar para o irmão e dizer ele não pertence a esse lugar, ele não merece estar aqui, ele tem que sair, ele tem que ir embora. Mas temos que fazer com que esse ambiente de palavra, de comunhão, de cooperação em Cristo Jesus esteja em cada um de nós, dentro de nossa comunidade. É o que nós encontramos em 1 Coríntios 3,9. O livro de 1 Coríntios 3,9 diz o seguinte para nós: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos cooperadores de Deus. Você não é uma simples membro que vem para a igreja, bate cartão de domingo, você vai embora e durante mais uma semana vive no mundo e depois volta aqui, bate cartão e vai embora. Não, você é um cooperador. Você está trabalhando para a obra de Deus, direto ou indiretamente. Você no seu dia a dia, no seu trabalho, onde quer que você se encontre, você é cooperador de Cristo. É isso que nós devemos lembrar todos os dias. E assim vivemos conforme o que a palavra nos ensina, o que as doutrinas nos explicam. Você é um cooperador de Deus. E não há como você viver uma vida mundana. Paulo está mostrando. Nós somos cooperadores. Filipenses 4:3, o texto diz assim para nós. Vou ler para os irmãos. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da Bíblia, da vida. Amados irmãos, se nós, todos que estamos aqui, pertencemos a Cristo, nós temos o nosso livro, nosso nome escrito no livro da vida. Então, se nós estamos escritos com o nosso nome no livro da vida, nós devemos trabalhar, nós devemos lutar em prol dos nossos irmãos, independente se eu conheça bem ou não conheça, irmãos. Muitas vezes nós queremos ajudar apenas as pessoas que nós conhecemos em nosso ciclo de amizade, dentro da igreja também. O fulano eu não conheço, então não vou precisar ajudar. Não, irmãos. Ele precisa de ajuda. Se ele precisa de ajuda, nós temos que ajudá-lo. Por quê? A palavra diz, nós somos cooperadores da obra do Senhor. E você pertence a esse batalhão, a esse exército de Deus para fazer a obra do Senhor. Imagine um soldado do exército, um atirador, com o título de um bom atirador de elite. Aqueles snipers. Ele mata, em cada guerra ele mata muito mais pessoas do que os outros. Imagina se eu fico com ciúme, estou com ciúme desse homem porque ele está ganhando mais que eu, ele está com título, mais reconhecimento do que eu vou matá-lo. Você está perdendo ao mesmo tempo que mata esse homem, um grande companheiro para a guerra, para a batalha, irmãos. Compreendem? Da mesma maneira, a nossa vida espiritual tem que ser analisada desse jeito. Quando você perde uma pessoa dentro da igreja Água Viva, você está perdendo um grande, importante homem para a batalha espiritual que nós estamos seguindo.
E por isso você tem que dar valor a cada vida que aqui está, irmãos. Valor a cada vida que aqui se encontra. Porque nós formamos assim uma família em Cristo Jesus. E por isso, amados irmãos, lembremos que nós somos cooperadores, não adversários de competição. Olhe para a pessoa do seu lado. Ele não é um adversário para a competição. Ele é teu cooperador. É cooperador para junto você dar as mãos e lutar em nome do nosso Senhor. Lembre-se e guarde isso no seu coração. A sua esposa, ela não é o teu inimigo íntimo, não. A tua esposa é a sua cooperadora. Depois de olhar o apartamento, daquele apartamento luxuoso, lindo, bonito, né? Estávamos voltando para a nossa realidade. Eu olhei para a minha esposa, eu senti que ela estava meio cabisbaixa. Sabe quando a pessoa está assim, poxa, casei com o cara errado. Esse aqui não tem um centavo. Né? Aí eu falei para a pessoa, minha irmã, não se preocupa não. Falei, por quê? Porque o Senhor vai nos prover uma mansão nos céus. Poxa, a reação tem que ser essa, né? Mas a minha esposa disse, mas a realidade é realidade, meu irmão. Irmãos, nós somos cooperadores do reino de Deus. Nós temos que apoiar um ao outro, por quê? Mesmo sabendo que a nossa dificuldade, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia sejam impossíveis de se resolver, a gente tem que falar para o irmão, lembrar do irmão que o reino de Deus está aqui, que Deus está contigo, que Cristo está no seu coração, e que com Cristo no nosso coração nós somos o quê? Mais que vencedores. E é graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele nos deu a vitória. O terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar na palavra de hoje. A igreja não é um lugar para competição, mas um lugar para receber a graça de Deus. Irmãos, aqui você tem que chegar à igreja, você tem que sentir que você está sendo abençoado pelo Senhor. Irmãos, como nós podemos então transformar a nossa igreja para um lugar onde as pessoas sintam que a graça de Deus transborda em nós? Como? Porque isso tem que começar então a partir de você. Você tem que ter essa graça transbordando na sua vida para que ela venha realmente a transbordar e levar para as outras pessoas. Levar aquele bom ânimo que vem de Deus para as outras pessoas. Não é o bom ânimo, não é o pensamento positivo que eu estou falando aqui não, irmãos. Não é o positivismo, pensa positivo. Mega Sena vai dar certo. Não é isso que eu estou falando, irmãos. O que estou falando aqui é a palavra de Deus. Palavra de Deus que nos trouxe a vitória por meio de Cristo Jesus. Se nós temos essa palavra em nossa vida, você, por mais que você se olhe na sua vida espiritual e você diz, eu sou um derrotado no mundo, você é vitorioso. Um livro que fez muito sucesso, um best-seller no mundo, do meio cristão, é um livro do pastor Joel Austin. Joel Austin, ele diz, Your Best Life Now, né? Sua melhor vida agora. E na tradução lá na Coreia, traduziram o poder do pensamento positivo. Ele diz no livro que se você pensar positivo em todos os momentos, o positivismo vai secar a sua vida e que aquela aura positiva vai fazer com que você seja levado para ter melhores condições de vida em todos os aspectos. Irmãos, isso é o mundo que fala. Isso é o que o mundo prega. Pensamento positivo. O que nós pregamos aqui não é diferente. O que nós pregamos é que com Jesus Cristo na nossa vida, todas as coisas melhoram. E se você tem Cristo na sua vida, se você tem Jesus na sua vida, a sua vida está vivendo o teu melhor. Independente se você tem um apartamento de 2 milhões, independente se você tem o melhor carro do ano, independente se você tem a melhor bolsa do mundo, não importa. O que importa é que se você tem Jesus Cristo na tua vida, você já possui aquilo que é mais precioso. Imagina esse homem, 38 anos enfermo. Ele estava lá. Veja, faça uma análise. Ele estava perdido, irmãos. Ele estava simplesmente deitado, esperando, sem nenhuma esperança. E quando
Jesus Cristo chega a este lugar. Não foi ele que te pediu: Jesus, venha para mim, porque eu preciso de cura, eu preciso do Senhor. Ouvi dizer que o Senhor remete a curas, então eu preciso que o Senhor venha para mim, venha para cá e faça, e opera a cura na minha vida. Não, foi Jesus que procurou esse homem, e foi diante dele. Da mesma maneira como Deus procurou você para te levar o que? A salvação de Cristo Jesus. Lembre-se, amados irmãos, você não fez nada para merecer a salvação. Nós não somos merecedores dessa salvação, mas Deus nos derramou a graça dele, para que nós pudéssemos então desfrutar dessa graça que vem do nosso Senhor, que é a salvação em nossa vida. E é por isso, amados irmãos, que nós, como pessoas que recebemos a graça do Senhor, devemos também transbordar essa graça quando estamos em todos os lugares que nós nos encontramos. Principalmente quando estamos na igreja, principalmente quando estamos nas nossas casas, qualquer lugar, você tem que transbordar da graça de Deus. O transbordar da graça, irmãos, as pessoas sentem esse transbordar. Quando o ambiente é de adoração, é de graça e de júbilo para louvar ao nosso Senhor, qualquer pessoa que entra aqui, ela vai sentir. Esse lugar é diferente. Esse ambiente é diferente. Aqui não é um lugar hostil. Aqui realmente eu sinto que a graça de Deus opera. Irmãos, as pessoas têm que sentir isso no seu coração. Você também tem que sentir isso no teu coração. Quando entra na igreja Água Viva, eu sinto que a graça de Deus está cada vez mais na minha vida. Ao adorar a Deus, ao louvar ao Senhor, ao ouvir a palavra de Deus, eu sinto que a minha vida cada vez mais está voltada para a graça que derrama sobre mim através do poder de Deus. É isso que tem que haver em nossa vida espiritual. Eu fico pensando, por que Deus, porque Jesus escolheu esse homem? Dentre tantos doentes que ali estavam, tantos enfermos que ali estavam. Irmãos, quando Cristo manifesta milagres, há motivos para tal. Imagine esse homem que estava lá 38 anos, passando por enfermidade. Creio eu que muitas pessoas já o conheciam, de tanto vê-lo naquele lugar. De tanto vê-lo ali, deitado, doente, pedindo esmola, pedindo ajuda. E Jesus chega para esse homem e pergunta: você quer ser curado? O verso 6 diz: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? Veja, não somente Jesus foi ao encontro desse homem, mas perguntou para ele: você deseja a cura? Esse homem disse: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele está reclamando. Claro que eu quero ser curado, mas quando agita essa água aí, ninguém me leva. Ninguém me leva. Irmãos, Jesus fala no verso 8: então lhe disse Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Veja que encontro maravilhoso ele teve na vida desse homem. Um encontro, irmãos, que trouxe a solução do problema que ele carregava há 38 anos. O encontro com Cristo fez com que ele mudasse totalmente a perspectiva de vida. Da mesma maneira, o encontro com Cristo que nós tivemos em nossa vida espiritual, ao recebermos e declararmos que Cristo é o nosso Senhor, mudou todas as perspectivas, mudou todo o nosso trajeto. Se nosso trajeto está voltado para o mundo, agora nosso trajeto está voltado para seguir o caminho de Deus. Veja que encontro maravilhoso esse homem teve em sua vida. Da mesma maneira, irmãos, observe a sua vida. Talvez você não tenha passado os 38 anos de enfermidade, mas Jesus foi ao seu encontro e curou os seus pecados e fez com que agora você pudesse louvar e adorar o nome do Senhor. Fique feliz, irmãos. Alegrai-vos no coração. Por quê, irmãos? Porque Deus já te escolheu e te trouxe à igreja e te trouxe ao caminho dele. Muitos de nós podemos pensar assim: poxa, seria tão melhor se a salvação tivesse vindo a mim quando estivesse ali no bico do corvo.
para morrer, aí eu poderia desfrutar muito mais do que o mundo pode oferecer. Não, irmãos. Você está totalmente enganado. Se você pensa dessa maneira, você ainda está vivendo muito na carne. Não é melhor você encontrar quanto antes o Cristo? Para vivermos corretamente a vida ao lado do nosso Senhor? E se você teve essa bênção na tua vida, desfrute dessa bênção todos os dias. Se você é jovem, se você melhor idade, independente, se você tem Cristo na sua vida, desfrute do melhor que Cristo tem para oferecer. E é por isso que nós devemos lembrar que nós não estamos aqui para uma competição dentro da igreja, mas sim estamos aqui para desfrutar da graça de Deus, para compartilhar a graça de Deus. A graça de Deus não é para ficar só com você, não. Eu tenho a graça, essa graça é minha, ninguém vai tomar de mim. Não, irmãos. A graça que você recebeu de Deus, você tem que compartilhar com seus irmãos. As bênçãos que Deus lhe deu, as incontáveis bênçãos que Deus derramou na sua vida, tem que ser compartilhada com todos que estão ao seu redor. E é por isso que esse homem pôde experimentar, no momento de total desesperança, a cura por meio de Jesus Cristo. Amados irmãos, ele foi curado. O que o mundo não conseguiu fazer, Jesus fez. Da mesma maneira, o que o mundo não consegue resolver e solucionar na nossa vida, para Cristo é possível. Gostaria de encerrar a mensagem de hoje dizendo para os meus irmãos: quando Jesus operou o milagre, não era simplesmente para curar aquele homem, não é somente levantar aquele homem da enfermidade que ele passava por 38 anos. Não, irmãos. Quando Jesus operou o milagre, Jesus queria que todos aqueles que estivessem à sua volta vissem esse homem se levantando e assim dissessem: que é isso que aconteceu com esse homem? Que é isso? Ele foi curado? Quem que fez isso, pessoal? Quem? Ele diria: foi aquele homem ali, que me curou. Eu estou livre, pessoal. 38 anos esperando nessa porcaria desse tanque, ninguém me carregou, mas esse homem veio e me curou. Ele queria que as pessoas vissem, por meio desse milagre, que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, encarnado em homem na terra. Irmãos, os milagres que Deus opera na tua vida não é simplesmente para você dizer: ai Deus, resolvi, agora volta para a lâmpada que é o seu lugar. Não, irmãos. Quando Jesus remete a um milagre na tua vida, é para que você perceba: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus único. Esse Deus está com cada um dos vossos irmãos. Irmãos, você está triste ao olhar a vida desse homem, pelos 38 anos de tristeza que ele passou? Talvez você seja pior. Talvez você esteja doente e não saiba. Esse homem, pelo menos, sabia que ele estava enfermo e sabia que necessitava de cura. A verdadeira humildade é reconhecer que eu preciso de ajuda. Ajuda de Deus. Reconheça no teu coração que você precisa da ajuda do Senhor. Busque ajuda ao nosso Pai, que, como diz a palavra, com certeza Ele vai remeter o irmão a uma cura espiritual milagrosa, para que você perceba a cada dia: Deus maravilhoso, Deus grandioso, esse Deus é soberano, esse Deus é meu Pai. É a esse Deus que eu quero adorar todos os meus dias, dando ações de graças e glórias ao nome do nosso Senhor. Oremos.